Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig. Esse é o Cafezinho das 10, o seu programa semanal onde conversamos com os nossos colegas de recursos humanos ou pessoas que atuam em áreas diretamente ligadas a esse tema. E esse é o caso do café da manhã dessa semana. Vou conversar com a Beatriz Abreu. Bia, tudo bem? Olá, Edu, tudo bom? Bia, bem-vindo ao Café das 10. Hoje vamos conversar sobre design organizacional, que eu sei que é o tema que você tem muita experiência. Basicamente, grande parte da sua carreira foi dedicada a esse tema. Muito bem-vinda. Bia, para quem ainda não te conhece, não tem o prazer de te conhecer, quem é a Bia no mercado de trabalho? Edu, obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho contigo a minha experiência. Bom, eu sou Beatriz Abreu, tenho mais de 17 anos no mundo corporativo, em empresas multinacionais. Sou uma liderança sênior com currículo bem diversificado. Eu iniciei minha carreira na auditoria da PwC Brasil e ainda como Senior Associate, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio profissional para a PwC Singapura, onde eu passei um pouco mais de 2 anos. E depois desse tempo, eu retornei à PwC Brasil, mais precisamente para a consultoria de People Organization, que é de pessoas e organizações, prestando consultoria em todos os temas de RH, mas destacando mais minha experiência em projetos de desenho organizacional. Depois disso, né, saindo da PwC, eu assumi a liderança de org design no HG Brasil, o que de fato quis dizer que eu passei de ser uma consultora externa e me transformei numa consultora interna, parte da empresa, e liderei projetos de áreas corporativas, áreas hospitalares, e principalmente com ganho de já estar imersa, né, na empresa, na realidade da empresa, conhecendo os stakeholders, entendendo alguns dos desafios já enfrentados pela empresa, enfim, entre outros aspectos que estar desse lado do balcão me proporcionou. E no HG Brasil, eu também pude ocupar, por quase um ano, a posição de Chief of Staff do agora ex-presidente da companhia, com a oportunidade de participar de discussões estratégicas, né, e observar também a tomada de decisão por parte dos líderes mais sêniores, líderes executivos mais sêniores da empresa, que me trouxe uma experiência riquíssima para o meu desenvolvimento organizacional. É isso. Bia, para quem está boiando no nosso tema, o que é design organizacional? Bom, o desenho organizacional é uma área bem holística que busca perceber a empresa e as engrenagens pelos mais diversos ângulos e que basicamente busca o maior nível de eficiência possível dentro de uma organização. Então, de forma bem geral, é uma área que entende a estratégia da empresa, onde ela quer chegar e elabora um desenho organizacional que permita essa visão de futuro. Quando eu digo que é uma área holística, ela começa desde o entendimento da estratégia de fato, o entendimento do funcionamento, das entregas, desafios, problemas das áreas, perpassa pelo desenho organizacional em si, pelo desenho de processos, pelo mapeamento de competências específicas para cada uma das áreas que está sendo objeto da análise, pelo dimensionamento adequado das equipes, né, que é o work planning, entre outros aspectos. Então, making the long story short, é uma área estratégica que, de fato, tem como mote a eficiência. Bia, muito bom. Obrigado por você ter feito essa introdução, tanto para a tua carreira, para a tua história profissional, quanto para o design organizacional ou org design, tanto faz. Bia, por que eu tenho a impressão que o org design ele é pouco conhecido para o grande público e até para o público corporativo quando a gente pensa nas outras áreas? Edu, eu acho que não me parece tão difundido o desenho organizacional no Brasil como, assim, se a gente vir em outros países, por exemplo, Singapura, né, que já foi uma parte da minha realidade. Numa consulta rápida no LinkedIn, por exemplo, você encontra uma lista de vagas nos mais diversos cargos, mais diversos níveis de senioridade, perdão, para a área de org design, específicas para esse tema. Mas no Brasil são poucas as empresas, inclusive de grande porte, que tem uma área específica estruturada para lidar com o termo de org design. Numa reflexão rápida, né? Eu acho que isso pode ser fruto de uma
uma visão por parte dos executivos brasileiros de que RH não é uma área tão estratégica como outras áreas, por exemplo, supply chain ou finanças. A visão de RH acaba deixando o RH focado naqueles subsistemas mais comuns de se encontrar, por exemplo, folha de pagamento, gestão de benefícios. Inclusive, é um ponto que eu sempre percebo, talent acquisition e talent development, as empresas têm, geralmente, mas uma área específica para talent management, a gente vê que é pouco difundido também. Então, isso acaba, essa visão do RH menos estratégico, né, sendo percebido como menos estratégico, eu acho que dificulta bastante de entenderem essas áreas, né, que podem ser adicionadas mais estratégicas dentro da competência de RH. E eu imagino também que tem uma questão até de empresas que eu já tive a oportunidade de observar, de experienciar, empresas que já dispunham dessa área, já tiveram essa área em algum momento, e que tem uma parte do seu escopo é uma discussão ali de poder dentro da empresa. Então, eu vi trabalho de lideranças, inclusive lideranças sêniores, que tinham uma atuação de forma a minar a capacidade daquela área de trabalhar, de conseguir realmente atuar dentro da empresa, assim mantendo o status quo. E aí não corria o risco desses líderes perderem funções importantes, né, que migrariam para as áreas mais apropriadas, e teria também o risco deles perderem a posição que eles ocupavam. Então, acho que são essas duas coisas, um RH percebido como menos estratégico e também discussões um pouco doídas que a gente pode ter, a parte de growing pains que a gente pode ter dentro de uma função de org design, por exemplo. É interessante você colocar a área de recursos humanos nessa tua resposta, porque a minha próxima pergunta, Bia, é quais são as consequências exatamente desse contexto, desse cenário que você trouxe, que é a área de org design, diretamente ligada à área de recursos humanos. Quais são as consequências desse desenho para as empresas? Muitas empresas, essa área de org design é realmente colocada dentro da área de RH, e que quando você tem uma estrutura apropriada para ela, né, uma estrutura que consegue atuar, que consegue ter um poder de influência, que consegue executar o papel que ela se destina, costuma funcionar bem, contanto que o líder de RH consiga também quebrar barreiras que possam ali permear, né, no trabalho com outras áreas. Digo, você entrar, por exemplo, sendo org design, sentado no capital humano, querer entrar dentro de uma área de finanças, para entender toda a estrutura, você precisa que essa liderança de RH consiga ter influência com os líderes, junto aos líderes mais sêniores, para você conseguir dar, de fato, tração a esses projetos. Tem um ponto que eu tenho observado ultimamente no mercado, que empresas que têm, de fato, a função de org design, mas que não têm uma área específica, que acabam colocando essa função como parte do escopo, por exemplo, dos BPs, né, dos business partners, a gente tem alguns pontos negativos, que aí já vai menos do poder de influência e vai muito mais de, por exemplo, a falta do conhecimento mais aprofundado do tema em si. Então, não dispondo do conhecimento técnico, talvez o BP não consiga fazer uma avaliação mais robusta para uma tomada de decisão de um desenho ideal, né, das estruturas. Tem também uma visão setorizada do BP, né, que o BP normalmente enxerga torres, mesmo que vários temas ali, mas não enxerga a companhia como um todo. Então, você acaba gerando assimetrias desnecessárias entre as áreas atendidas pelos diferentes BPs, inclusive podendo gerar duplicações de estrutura, tá? Que é uma coisa que, não tendo essa visão completa, você acaba tendo bastante nas empresas. A gente também tem um ponto aí de talvez você não conseguir ter a imparcialidade que é necessária para uma análise de estrutura organizacional por parte do BP, porque muitas vezes o próprio BP é avaliado pelo líder da área que ele atende. Então, você acaba pode ter, né, obviamente, uma visão deturpada aí do desenho que se quer propor. Dentro do capital humano, org design funciona, mas é importante ter uma área específica que seja capaz de olhar para toda a empresa como um todo, de fato, inclusive, obviamente, né, de forma bem independente das outras estruturas. É importante, eu entendo pelo menos, né, a importância de uma liderança sênior para esse tema,
que consiga ter não só o arcabouço técnico, né, obviamente, como se espera de uma liderança mais sênior, mas que possa ter essa influência de fato na organização, de fato para entregar eficiência para a empresa, que é o objetivo primordial da área, né? Obviamente, muito importante que a liderança sênior, isso é ponto pacífico, a liderança sênior da empresa precisa ter na sua cultura, como parte da sua visão, a importância, precisa entender a importância dessa área e precisa, de fato, estar aberta para a atuação da área de org design. Bia, você fala muito de eficiência e de performance. O que que é isso? Você consegue definir isso? Ou, na verdade, eficiência e performance são medidas individuais para cada contexto empresarial? Ou existe algum tipo já de conceito pré-estabelecido desses dois temas? Se você parar para pensar, eficiência e performance, eu acho que com certeza tem uma. Se a gente for para a academia, a gente vai encontrar, né, Sim. um conceito já bem fundamentado, mas pensando, basicamente, eficiência é você conseguir fazer o máximo com o mínimo de recurso. Seja esse Tá. recurso tempo, seja esse recurso, né, recurso de fato material, enfim. Quando a gente está falando de eficiência organizacional, né, via org design, você está sempre pensando como é que eu consigo, dentro de um desenho de estrutura, fazer o máximo, entregar o máximo de performance. Então, entregar o máximo da minha produção, seja ela intelectual, seja ela de fato do ponto fabril, é você entregar o máximo com o mínimo de recurso, então com a forma mais adequada de utilização de recurso. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E agora a pergunta capciosa. Qual a relação entre org design e os layoffs, principalmente setor de tecnologia, que são empresas que muitas vezes, não só empresas, mas um setor que se define como ágil? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, é uma relação que existe de fato e que, inclusive, dificulta bastante a atuação da área de desenho organizacional, porque muitas vezes um projeto de org, ele tem uma entrega, né, que é o mapeamento de posições redundantes, por exemplo, dentro de uma empresa. Então, é basicamente você dizer, olha, essa área já faz esse processo, a gente pode tirar essa área daqui. Então, numa visão, eu diria que numa visão menos aprofundada, isso significa demissão. E aí, você consegue sempre, muitas vezes é visto, né, ou até esperado por lideranças sêniores, se você tem um projeto de org design, eu vou querer demissões. Mas numa empresa em que org design consegue imprimir de fato o potencial que esse tema tem, você consegue eliminar posições redundantes, mas não necessariamente perder talentos. Isso não quer dizer que a gente não vai ter demissões. A gente vai ter, de fato, perdas de profissionais, mas não aqueles que a gente enxerga como talentos. Então, existe isso sim, mas mais trágico ainda é quando a gente vê movimentos de demissão em massa, né, esses layoffs, sem uma análise sequer de org design, que aí você consegue ter interrupções de processos, de projetos estratégicos, projetos críticos para a empresa, perda de talento nessa mesma empresa por demissão involuntária ou demissões voluntárias, então é você não conseguir mapear os seus talentos e demitiu, então os talentos que ficaram falarem, olha, eu não quero ficar nessa empresa, e aí você tem um abalo significativo, inclusive no clima organizacional. Então, eu acho que são esses dois pontos, né? Org design, ele de fato pode trazer essa perspectiva de layoffs, de demissões, mas sem o org design ali presente para fazer uma análise mais profunda, você vai ter demissões, mas vão ser demissões que, inclusive, podem fazer você perder talentos dentro da sua organização. Interessante, Bia. Quais são as opções que uma empresa tem para eliminar uma função dentro de um projeto de org design sem perder o talento? Num projeto de reestruturação organizacional, você consegue ir até o nível de detalhamento do workforce planning, né? Que é entender o dimensionamento correto ali da organização, da área que você com a qual você está trabalhando, a qual você está analisando. Você também passa pelo mapeamento de competências necessárias para aquelas posições. Então, associado isso, é você saber quantas pessoas você tem que ter ali sentadas,
com as competências que você precisa para aquelas posições. Você ter um mapeamento de talentos que você tem dentro da empresa, você consegue encaixar o profissional correto na posição correta. Ou seja, você não perde um talento para o mercado, e, inclusive, consegue fazer o melhor aproveitamento da capacidade do profissional, né, que essa pessoa tem dentro de casa mesmo, dentro da própria empresa. É uma reflexão que também precisa ser feita pelas empresas, e aí a gente volta para um RH estratégico, né, para a discussão, que é a perda de um profissional bom, de fato, né, um talento, numa demissão voluntária, por exemplo, que você não tem o peso das verbas rescisórias, você gera impacto indireto, até que esse novo profissional, que seja interno ou que venha do mercado, que ele ocupe na plenitude a nova posição, né? Aquela posição que ficou vacante, essa nova posição que ele está ocupando, que demora aí 6, 12 meses, né, para uma pessoa conseguir, de fato, estar ali dentro da plenitude, né, da posição. Então, esse é um gasto, é um custo que a empresa também tem que levar em consideração quando você está falando de perdas de profissionais dentro da empresa. Excelente, Bia. Caminhando já para o nosso final, pela sua experiência, Bia, como é que a gente consegue tangibilizar a eficiência das áreas que muitas vezes são conhecidas como intangíveis? Talvez atendimento ao cliente, eventualmente alguns subsistemas de recursos humanos, como talvez clima, cultura, desenvolvimento organizacional. Como é que o org design, que tem uma das funções medir a performance, como é que ele atua nesse cenário de tentar medir o que muitas vezes é intangível? Essa é uma boa pergunta, Edu, porque muitas vezes a primeira coisa que se pensa quando se fala de org design é o saving vindo de folha de pagamento, né, do impacto de folha de pagamento. E eu gosto de dizer que nem sempre esse vai ser o seu balizador para quando você está falando de um desenho organizacional adequado. Num projeto simples, por exemplo, que você diminui ineficiências estruturais, né, como quebra de processo, duplicação de função, o ganho de eficiência acaba sendo mensurável ali na diminuições de horas extras, de melhoria de SLA das áreas. Então, você tem essas formas de medir que são um pouco mais indiretas que não aqueles savings via folha de pagamento. Como eu comentei, num projeto mais aprofundado, né, quando você vê o dimensionamento das equipes, juntamento com o mapeamento de competências, enfim, você não só vai ter um ganho de eficiência, porque você vai estar ali, você provavelmente vai ter o impacto em folha também, mas você vai ter as pessoas sentadas no local certo, né, nas cadeiras corretas, nas posições corretas. Isso, há uma probabilidade grande de você conseguir ver o impacto direto disso numa pesquisa de clima organizacional, por exemplo. Então, a gente consegue ver outros indicadores que podem ser utilizados para tangibilizar esses ganhos, que são trazidos, né, dentro de um projeto de org design, que vão para além do impacto de folha, que é o que normalmente a gente acaba discutindo. Então, existe sim como tangibilizar, tudo depende de até onde o projeto vai ou quais são as dores que o projeto vai focar para tentar resolver. Muito bom. Bia, me tira uma dúvida. Qual é a sua formação de origem? Eu sou formada em relações internacionais. Como eu disse, o currículo é bem diversificado. Exato. E aí, como que uma pessoa que eventualmente não trabalha, talvez, nas áreas que estão diretamente ligadas à org design, alguém com a sua formação consegue ter mais informações, consegue se capacitar nesse assunto? Edu, no mundo acadêmico, né, a gente já tem vários autores que falam sobre as teorias de org design, que Porter, Mintzberg, então a gente está indo bastante lá atrás, mas hoje o acesso à informação é bem democratizado, né? Então você consegue encontrar para leitura, inclusive leituras excelentes, artigos em sites de consultorias especializadas na internet. Tem cursos também em várias plataformas, isso e cursos pagos, inclusive cursos de graça. Tem, inclusive, uma dica aqui, o cursos no LinkedIn, que você consegue fazer, inclusive, de org design, mas tem aquela máxima que, na teoria, não existe diferença entre a teoria e a prática, mas na prática existe uma diferença. Então, eu acho que quem tem curiosidade para aprender mais sobre o tema, o melhor realmente é entrar em contato com os colegas que atuam na área de org design,
porque sempre é valioso trocar essas experiências e eu, inclusive, me coloco à disposição para quem tiver interesse pelo tema, porque realmente é uma paixão que eu tenho na minha vida profissional. Excelente, Bia. Sobre o tema, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, Edu, acho que ficou bem conciso. Excelente. Para você que está vendo a gente e está nos ouvindo e quiser bater um papo com a Bia, eu vou deixar o link do LinkedIn dela na descrição desse vídeo ou do tocador de podcast que você está ouvindo a gente. Bia, chegamos ao final. Quero agradecer mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado. A casa é sua. Sempre que você tiver algum assunto interessante, pode vir que eu vou ficar muito feliz de bater esse papo com você. Eu que agradeço, Edu, e sempre que quiser, pode me chamar que eu apareço aqui. Excelente. Para você que está vendo a gente está ouvindo, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.